Vamos lá. Simbora. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, estamos com uma missão muito especial, que é falar sobre a lei que trata sobre a divisão, não é isso? E também ali sobre a organização judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Graças a Deus estamos fortes, estamos cada vez mais fortes, avançamos bastante no nosso primeiro encontro e vamos avançar muito mais agora, beleza? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Objeto do nosso estudo, a Lei Complementar 643 de 2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se, no caso ali, da lei que tratou da divisão e organização judiciárias do Estado do Rio Grande do Norte. Bem, na nossa primeira aula eu trouxe alguns conceitos iniciais, eu não falei especificamente ali sobre algumas ideias muito importantes, as quais nós não podemos jamais deixar de falar, não é isso? Trouxe ali o conceito do que seja uma comarca, um termo, falei lá sobre o que seja uma mesorregião, falei sobre a classificação em entrância inicial, intermediária e final, tudo isso, se eu perguntar, você vai acertar. Chegou o momento agora de falar sobre a organização judiciária. E só que agora passo inicialmente por um ponto que é fundamental. Olha, gente, vocês não têm ideia do quanto isso é fundamental. Olha só, deixa o professor te explicar isso. Quando você é candidato a um concurso, o mínimo que se espera de você, o mínimo, é que você conheça a estrutura do órgão que você então se propõe a trabalhar. E mais, como está dividido este órgão, as suas respectivas funções. Isso é o mínimo que se espera. Portanto, esta dica 22 aqui, ela é fundamental para os nossos objetivos. Eu peço para que você dê destaque máximo aí no seu material, ok? Vamos lá então? Simbora aqui com o professor. Gente, como eu disse, quais são os órgãos que constituem o Poder Judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça e no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o Poder Judiciário no âmbito do Rio Grande do Norte, nós temos o Tribunal de Justiça, nós temos os tribunais do júri, nós temos as turmas recursais e os juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública, nós temos a Auditoria Militar, os juízes de direito substituto e os juízes de paz. Então preste atenção aqui. Eu estou falando, muito cuidado, todo mundo aqui comigo, olha isso aqui. Eu estou falando para você quais são os órgãos do Poder Judiciário. Eu não estou falando para você quais são os órgãos do Tribunal de Justiça. Mesmo porque os órgãos do Tribunal de Justiça, eles estão então delineados no regimento interno do tribunal. E aqui o nosso objeto de estudo, tá? Não é o regimento interno, ok? O nosso objeto de estudo aqui não é o regimento interno. Então, eu não estou falando de órgãos do Tribunal de Justiça. Eu estou falando de órgãos do Poder Judiciário no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu estou falando dos órgãos estaduais. Órgãos estaduais, no caso aí, do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Então, repetindo, quais são os órgãos? Temos o Tribunal de Justiça, temos os tribunais do júri, as turmas recursais e os juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública, a Auditoria Militar, os juízes de direito e os juízes de direito substitutos e a Justiça de Paz. Então, olha só, vem aqui, deixa eu te explicar isso novamente, para então depois você faz lá, hashtag aquele professor é um lixo. Não, não é isso.
Uma coisa são os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Outra coisa são os órgãos do Poder Judiciário. Nós estamos estudando os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Ah, professor, e os órgãos do Tribunal de Justiça? Não, os órgãos do Tribunal de Justiça, aí é outra lei, aí é o regimento interno do tribunal, que não é o caso aqui agora, ok? Muito cuidado com isso, porque na hora da prova faz total diferença. Isso é importante. Segue aqui com o professor. Simbora! Agora que você já sabe como está constituído o Poder Judiciário no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, vou trazer características agora aqui para vocês de cada um destes órgãos. Vou trazer características mais importantes do Tribunal de Justiça, dos tribunais do júri, das turmas recursais e juizados especiais, da auditoria militar, juízes de direito substituto e também da a justiça de paz. Sobre eles, então, é que eu quero falar com você agora, as principais características. Mas é aquilo que eu disse, eu preciso que você saiba quais são, porque senão nada que eu disser vai adiantar. Bem, vamos começar por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Então, as primeiras informações que eu quero trazer para você são sobre ali o Tribunal de Justiça. Lembrando que esses números que aqui estão, 23, 24, isso não são artigos, são números das dicas. Primeiro, o Tribunal de Justiça, gente, é um órgão do Poder Judiciário, então, do Estado do Rio Grande do Norte. Ele é um órgão, gente, da cúpula do Poder Judiciário Estadual. Onde fica a sede do Tribunal de Justiça? Fica na capital. Hoje a capital é Natal, ok? Então fica lá em Natal, na linda Natal. Tem jurisdição em todo o estado. Jurisdição, dizer o direito, quer dizer que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte alcança todo o estado. E quantos são os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ele é composto por 15 desembargadores. Esse número, gente, ele pode aumentar de acordo com o aumento da população, da demanda, mas hoje está em 15 desembargadores. Qual é a principal atribuição do Tribunal de Justiça? Não quer dizer que seja única, mas vamos lá. Olha, o Tribunal de Justiça, gente, primeiro, ele é tratado pelo seguinte termo, ele é conhecido como egrégio tribunal, tá? Os desembargadores, ao dirigir aos desembargadores, devemos utilizar o pronome de tratamento excelência. Ele é presidido por um dos seus desembargadores, tá? E, nesse caso, nós teremos outros 2 desembargadores dentro destes 15 que exercerão a função de presidente e de corregedor geral. Então, no Tribunal de Justiça, eu tenho um presidente, um vice e um corregedor geral, ok? O tribunal é chamado de egrégio tribunal e os desembargadores são tratados pelo o pronome de tratamento excelência, ok? Muito cuidado com isso. O presidente, gente, o vice e o corregedor geral de justiça, eles são eleitos. Então, nesse caso, para ocupar o cargo, há uma eleição entre os 15 que compõem o tribunal, e aí então eles são eleitos. Esta votação ocorre em escrutínio secreto, tá bom? E mais, nesse caso, os eleitos ficarão nos respectivos cargos diretivos por um período de 2 anos, sendo que não é permitida a reeleição. Então, qual é o período em que eles ficarão nos cargos diretivos? 2 anos. Tá? Lembrando ainda que é proibida a reeleição, então, dos mesmos para estes cargos diretivos. Bem, no caso, o Tribunal de Justiça, para ele cumprir a sua missão, ele é composto de, no caso, órgãos julgadores. Quais são os órgãos julgadores? Quais são os órgãos, então, julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte? Dê destaque a esta dica 26. Gente, é o seguinte.
O Tribunal de Justiça, então, ele tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura, as câmaras, as sessões, todas elas como são, então, especificadas lá no regimento interno principalmente. Então, se cair na nossa prova, quais são os órgãos julgadores? Quais são os órgãos julgadores, então, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte? Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, câmaras e sessões. Tá bom? Muito cuidado com esta dica 26, importantíssima. Vamos falar sobre o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno, você já viu, então, ele é um órgão julgador, tá? Então, ele é um órgão julgador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal Pleno, gente, ele funcionará desde que esteja presente no mínimo 8 desembargadores, ok? Então é necessário para que o Tribunal Pleno funcione, para que nós tenhamos a presença de pelo menos 8 desembargadores. E nestes 8 não poderá faltar, inclusive, o presidente. Então são 8 desembargadores para as sessões administrativas. Cuidado com isso. Então, para sessões administrativas, eu preciso de 8 desembargadores. Já para sessões jurisdicionais, aí eu preciso de mais. Dos 15, eu preciso pelo menos de 9. Então, cuidado na hora da prova para eles não tentarem trocar isso aqui e te pegar. Então, o Tribunal Pleno, né? O Tribunal Pleno, eu preciso de 8 desembargadores dos 15 para funcionar as sessões administrativas. É preciso, no mínimo, 9 desembargadores para as sessões jurisdicionais, ok? Não esqueçam, então, aí destes detalhes. E ainda, vamos supor que por algum motivo, não sei qual, o cargo fica, né, no caso aí, o cargo de um desembargador fique vago. Então, em caso de vacância, de férias ou de afastamento do desembargador por um período superior a 30 dias. Então, o desembargador vai ficar fora mais de 30 dias, 30 ou mais. Nesse caso, é convocado um juiz de direito da entrância final. Então, há uma convocação. Esta convocação será mediante sorteio. Então, para substituir um desembargador que ficará fora por mais de 30 dias, nós temos então ali que sortear um juiz de direito da entrância final. Beleza? O Procurador-Geral de Justiça, ele vai funcionar perante o Tribunal Pleno. Então, você tem que ter essa ideia muito importante para a nossa prova. O Procurador-Geral de Justiça, então, ele funcionará perante o Tribunal Pleno. E mais, quais são as principais competências do Tribunal de Justiça? Gente, eu não vou esgotá-las, mas eu vou trazer aquelas que são mais passíveis de estar na nossa prova. E esse é um momento do curso que gera um certo desconforto, porque competências são atribuições, e especificamente nesse caso, nós teremos que falar então sobre essas atribuições, o que não é uma tarefa fácil, mesmo porque eu terei que ler, né, praticamente quase todas elas, tá? Quase todas elas, então, para que a gente possa entender quais são estas atribuições. Então, quais são as principais competências? Competências, viu? Está no sentido de atribuições. Então, nesse caso aqui, nós estamos dizendo o seguinte: quais são as principais atribuições do Tribunal de Justiça? Primeiro, ele vai eleger os seus órgãos diretivos e elaborar ainda o seu regimento interno. É claro que para isso ele vai observar todas as normas que norteiam estas missões, tá bom? Então, não esqueçam destes detalhes. Além disso, ele ainda, né, tem a missão de solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado. Então, se houver a necessidade desta solicitação, isso será feito pelo Tribunal de Justiça. Além disso, cabe ao Tribunal de Justiça criar, organizar, compor e estabelecer
tá? No caso ali, a competência de núcleos e centros. A destacar o núcleo permanente de métodos e consensuais de solução de conflitos e os centros judiciários de solução de conflitos. Então, tudo isso aí são atribuições específicas do TJ. E aí, nós chegamos ainda ao seguinte: existem algumas atribuições do TJ que são necessariamente aqui levadas em consideração, porque são atribuições específicas. Então, cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte processar e julgar originalmente. E aí eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque a banca vai perguntar isso para você. Então vai ter lá na sua prova, ó, cuidado. O que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Aquela que diz respeito, que decorre da Constituição do Estado. Então, processar e julgar esta arguição é uma atribuição do Tribunal de Justiça aí do Estado do Rio Grande do Norte, o que ele fará de maneira originária. Também processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado. Eu ouso a dizer a você que estas duas primeiras competências são as mais importantes, tá bom? Também os processos relativos aos crimes comuns. E aí é interessante que você grife, tá? Crimes comuns relacionados principalmente a vice-governador, deputados estaduais, secretários de Estado também. E olha, e também aqueles de responsabilidade não conexos com o dos governador. Nesse caso aí a única ressalva fica por parte daquela justiça especial. Então, ressalvada a competência do Tribunal Especial previsto na Constituição Estadual e da Justiça Eleitoral. Muito cuidado com esta competência que está aqui, tá? No item C, porque muito comum ela estar na nossa prova. Outras, tá? Nas mesmas infrações penais, ou seja, nos crimes comuns, também caberá ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte processar e julgar originalmente os juízes de primeira instância, os membros do Ministério Público, o Procurador-Geral do Estado, os auditores dos tribunais de contas e também os prefeitos, tá? A única ressalva fica por conta daquilo que é de competência da Justiça Eleitoral. Então, quem julga os prefeitos? TJ, tá? Então, aqui, ó, nas mesmas infrações, então nós acabamos de falar, ó, nos crimes, então, aqui que nós falamos, ó, apuração de crimes comuns, tá? E também nos crimes de responsabilidade não conexo com os dos governador, tá bom? Então, comum nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade não conexos, tá? Não conexo com os do governador. Pronto. Outra atribuição compete vamos colocar aí, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ainda processar e julgar originalmente os mandados de segurança e os habeas corpus, tá? No caso, habeas datas, desculpa. Então, os mandados de segurança e os habeas datas contra atos do governador, tá? Contra atos da Assembleia Legislativa ou ainda do seu presidente, da mesa ou comissão, então, ainda da Assembleia, no caso do próprio tribunal, tá? Suas câmaras e turmas, os seus presidentes e membros, também em relação aos membros do plenário ou ainda membros do Conselho da Magistratura, do Tribunal de Contas, das câmaras também com seus respectivos presidentes, dos juízes de primeiro grau, Conselho da Justiça Militar, secretários de Estado, procuradores gerais, comandantes da Polícia Militar. Então, mandado de segurança e habeas datas contra
todas estas autoridades e órgãos também é missão, então, julgar e processar. Originalmente é uma missão, então, do Tribunal de Justiça. E mais, também é ele quem vai processar e julgar originalmente o habeas corpus. Isso quando for coautor ou paciente, quaisquer dos órgãos ou autoridades que nós acabamos de falar, tá bom? Então, todos eles. Vai julgar também o mandado de injunção. Isso no caso, esse mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora competir à Assembleia Legislativa, à sua mesa ou comissão, ao governador do Estado, ou ainda ao próprio Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ou a qualquer outro órgão que tenha a missão no âmbito do Estado para tanto. As ações de crimes contra a honra, tá?